Prova final de Matemática 2015, primeira fase. Portanto, esta parte é sem calculadora. Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição das alturas de 25 alunos de nono ano de uma certa escola. Existem 4 alunos cujas alturas todas iguais estão representadas por A, sendo A maior do que 160. Escolhe-se ao acaso um dos 25 alunos. Qual é a probabilidade de o aluno escolhido ter a altura inferior a 155 cm? Apresenta o resultado na forma de percentagem. Portanto, segundo Laplace, a probabilidade é igual ao quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Portanto, estamos a falar aqui de 25 alunos, portanto, o número de casos possíveis é 25. Falta saber o número de casos favoráveis. Aqui, pretendo a probabilidade de o aluno escolhido ter uma altura inferior a 155 cm. Quantos alunos têm uma altura inferior a 155 cm? 9 alunos, 6 mais 3. Portanto, o número de casos favoráveis é 9. Como querem percentagem? 9 sobre 25 vezes 100 vai dar 900 a dividir por 25, que dá 36%. Sabe-se que o valor exato da média das alturas dos 25 alunos é 158. Termina o valor do A. Então, a média de 25 alturas dá 158. O que é a média? Vai ser a soma das 25 alturas a dividir por 25 tem que ser igual a 158. No fundo, estou a formar uma equação. Portanto, reparem, vai ser 150 mais 150. Em vez de fazer 150 mais 150 6 vezes, é mais fácil fazer o quê? 150 vezes 6. Mais quantos alunos medem 154 cm? 3. Portanto, 154 vezes 3 mais 156 vezes 2 mais 160 vezes 10 mais 4A a dividir por 25 igual a 158. Portanto, e agora é só resolver esta equação. 150 vezes 6 dá 900, mais 154 vezes 3 dá 462, mais 156 vezes 2 dá 312, mais 160 vezes 10 dá 1600, mais 4A a dividir por 25 igual a 158. Desembaraçando, tirando os denominadores, vai ficar, portanto, vou já somar isto tudo, não é? Isto dá 3.274 mais 4A igual a 3.950. Portanto, fica 4A igual a 3.950 menos 3.274. Então, 4A é igual a 676. E agora, A é igual a 676 a dividir por 4, que dá 169 centímetros. Ok, então o valor do A é igual a 169 centímetros. O terreno do António foi pavimentado com 400 ladrilhos quadrados. Cada um desses ladrilhos tem 9 centímetros quadrados de área. Então, o terraço, não é? Ok? Então, colocamos aqui, portanto, quadradinhos, e cada um destes quadradinhos, 9 centímetros quadrados de área. Então, facilmente vemos que o terraço do Sr. António tem de área 400 ladrilhos vezes 9, portanto 400 vezes 9, que dá 3.600 decímetros quadrados. O mesmo terraço, com 3.600 decímetros quadrados, não é? Podia ter sido pavimentado com 225 ladrilhos, também quadrados, iguais entre si, mas maiores. Qual é o comprimento dos lados de cada um dos 225 ladrilhos? Muito fácil, então basta fazer o quê? Saber qual é a área de cada um dos 225 ladrilhos. Então vai ser o quê? 3.600 a dividir por 225. Vai-me dar o quê? 16. Significa que cada ladrilho, tanto, que é maior do que este aqui, não é? Que existem 225, certo? Tem 16 decímetros quadrados de área. Então, se eu tenho um quadrado que tem 16 decímetros quadrados de área, qual é o lado desse quadrado? É 4, certo? Se quiserem, o lado é igual à raiz quadrada da área, certo? 16, que dá 4. Portanto, a resposta correta, o lado é igual a 4 decímetros. Considera o conjunto A, qual dos conjuntos seguintes é igual ao conjunto A interseção com o quê? Portanto, conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais, recordando, é igual ao conjunto dos números inteiros reunido com o conjunto dos números fracionários, certo? E os números fracionários
são as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas, ok? Então, basta ver. Neste conjunto A, eu procuro somente os números que são racionais. Portanto, excluo logo este, que é o número irracional. Raiz de 5 é uma dízima infinita não periódica, portanto, pertence ao conjunto dos números reais. Excluo logo o π. Portanto, os racionais é a raiz quadrada de 6,25, porque dá 2,5, portanto, é uma dízima finita, e raiz cúbica de 125, dá 5. Portanto, a opção correta não serve, não serve, não serve, serve. É D. Na figura 1 está representada uma circunferência de semicircunferência de diâmetro AC. Sabe-se que o ponto B pertence à semicircunferência e o ponto D pertence a AC. Os segmentos de reta BD e AC são perpendiculares. O raio da semicircunferência é igual a 5. Portanto, aqui, raio 5, então o diâmetro é 10. O BD, comprimento BD, 4. Os triângulos ABC e ABD são semelhantes, portanto, ABD, este aqui e este aqui, são semelhantes. Considera a semelhança que transforma o ABD no ABC. Qual é, nessa semelhança, o lado do triângulo ABC que corresponde ao lado AB do triângulo ABD? Portanto, temos o triângulo ABD e o lado que estamos AB é este. Ora, este lado aqui corresponde à hipotenusa, portanto, é o maior lado do triângulo ABD. Então, este maior lado tem que corresponder ao maior lado do triângulo ABC. E qual é o maior lado do triângulo ABC? É a hipotenusa, portanto, é o lado AC. Portanto, a resposta correta é AC. Determina a área representada a sombreado. Portanto, a área a cinzento vai ser igual à área do semicírculo menos retirando a área do triângulo. Portanto, a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Como quero metade do círculo, divido por 2. A área do triângulo base vezes a altura a dividir por 2. Então, é isso que eu tenho que fazer. Se quiserem, a área assombreada vai ser igual à área do semicírculo, portanto, π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, que dá 25, a dividir por 2, menos a área do triângulo base vezes a altura a dividir por 2. Ora, isto é igual a 25 a dividir por 2 dá 12,5, π menos 40 a dividir por 2 dá 20. E agora vou à calculadora e arredondo às décimas. Portanto, às décimas, isso vai dar igual a 19, vai ser igual a 19,3 centímetros quadrados. Reparem, eu gosto mais de trabalhar com os valores exatos e só arredondo no final. Se vocês quiserem, vão à calculadora e arredondam logo 12,5, desde que conservem no mínimo 2 casas decimais, está bem? E no resultado final é que tem que ser mesmo arredondado às décimas. Décimas é uma casa decimal. O Palácio Nacional da Pena está situado em Sintra. Em julho de 2007 foi eleito uma das 7 maravilhas de Portugal. A figura 2 é uma fotografia de uma das torres desse palácio. A figura 3 está representado um modelo geométrico dessa torre. O modelo não está desenhado à escala. O modelo representado na figura 3 é um sólido que pode ser decomposto num cilindro e numa semisfera. Os pontos A, B, C e D são vértices de um retângulo. O raio da base do cilindro é igual ao raio da base da semisfera, que é igual a 3. Portanto, aqui é 3 e ali também é 3. O volume total do sólido é igual a 285 cm3. O que é isto? Quer dizer que o volume do cilindro mais o volume da semisfera dá 285. Determina a altura do cilindro. Ora, vou utilizar esta informação para determinar a altura do cilindro, certo? Através de uma equação. Então, eu sei que o volume total do sólido é igual ao volume do cilindro mais, portanto, aqui é igual, mais o volume da semisfera, certo? Então, no fundo, isto é uma equação. Ora, o volume do sólido é dito que é 285. É igual ao volume do cilindro, área da base vezes a altura, portanto, a área da base é um círculo, portanto, fica π vezes o raio ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, vezes a altura. Vou designar por x, está bem? Ok? Mais o volume da semisfera, portanto, o volume de uma esfera é 4 terços de πr ao cubo. De uma semisfera tem que dividir por 2. Então, reparem, rapidamente, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 3, 6, πr ao cubo. E agora, 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços de πr.
r ao cubo. Então aqui vou pôr 2 terços vezes o π vezes o raio, que também é 3, certo? Ao cubo. 3 ao cubo dá 27. E agora é só resolver esta equação. Portanto, fica 285 igual a 9 vezes o π vezes x, mais, ora, 27 a dividir por 3 dá 9, 9 vezes 2 dá 18, 18π. Pronto, e agora, se quiserem ir à calculadora, isto são cálculos intermédios e arredondar 9π tem que utilizar no mínimo 2 casas decimais. Eu só arredondo no fim às décimas, está bem? Portanto, vou utilizar os valores exatos. Então, fica, ora, 285 menos 18π é igual a 9πx. E agora o x é igual a quê? A 285 menos 18π a dividir por 9π. E agora sim, vou à calculadora e tiro o valor de x arredondado às décimas. Portanto, o valor de x vai dar 8,1 centímetros. Portanto, a altura do cilindro é aproximadamente igual a 8,1 centímetros. Qual é o transformado do ponto A por meio de uma translação associada ao vetor BC? Portanto, o ponto A, por meio de uma translação de um deslocamento associado a este vetor. Portanto, um representante deste vetor é o vetor AD. Então, o ponto A vai parar aonde? Ao ponto D, certo? Portanto, ponto D.